Boa noite, pessoal. Eu sou Denise Oliveira e essa é mais uma edição do Ateliê da Deni. E hoje eu tenho o prazer imenso de convidar o poeta Jorge Amâncio, um dos maiores poetas aqui do Distrito Federal. E ele tem uma poesia muito engajada e muito que diz respeito ao nosso tempo, às lutas do povo negro brasileiro, a luta dos trabalhadores. E a gente vai conversar a partir de agora sobre do Jorge Amâncio. É um prazer estar aqui com ele. Obrigada a todo mundo que está participando, viu? Olá, poeta Jorge Amâncio, seja bem-vindo ao Ateliê da Deni. Olá, Deni, tudo bem? Boa noite. Um prazerzão estar aí contigo. Que alegria, viu? Eu sou uma fã aí da tua poesia, uma poesia tão forte, sem perder a ternura, uma poesia que fala aí do nosso tempo, dos dilemas do nosso povo brasileiro, né, Jorge? Entre outras coisas, entre tantas coisas que você costuma trazer para sua poesia tão especial e tão oportuna aqui para o nosso tempo. Ok, eu agradeço a deferência, fiquei muito feliz. Teu convite é sempre maravilhoso. Gosto de ver você uma guerreira aí dentro da cultura. Isso é essencial nos dias de hoje. Somos todos, né? Apesar de estarmos em quarentena, momentos tão difíceis, né, Jorge, que está sendo para todo mundo ficar isolado, sem expectativa do que vai ser daqui para frente, mas a gente segue fazendo poesia, fazendo arte, batendo esse papo com os artistas da nossa cidade, está sendo encontros muito, muito especiais para mim, como esse, né? E eu queria já abrir o nosso bate-papo. Eu queria que você começasse aí contando um pouquinho para o pessoal que está entrando aí, como foi esse teu ingresso no universo poético, já que você se formou em física, né? Professor de física, mas É. é mais conhecido como um poeta do que professor de física nos últimos tempos, né, Jorge? Eu já estou aposentado, fui professor durante muito tempo, né? Eu me aposentei e agora eu consegui mexer mais com poesia, me dedicar mais com poesia, né? Uhum. Vou falar que a poesia surgiu em mim com um poema que chama-se Eu e Outras Palavras. Mãe preta, pai preto. Idade não interessa. Na certidão de nascimento, por simples erro, estava escrito cor parda. Cresci no banco dos brancos, brincando de mocinho e bandido, sem nunca ficar com a mocinha. Acordei poeta, de versos e prosas, viajei em bares, defequei em mancos, beijei bocas de amores e ódio. O que os olhos viram, o poeta pariu. As dores, as cicatrizes, as injustiças esculpiram o corpo e iluminaram a alma. A dança, a música, a vida, o inexplicável convivem com o eu poeta. Dividem a alegria de ser negro. E não distante existe uma África, uma história a ser contada. Em mim mora uma vontade, uma verdade, um clamor, um grito de amor, um apelo, um negrume por igualdade. É muito autobiográfica, né? Exatamente. E a poesia nasce assim, né? Eu defendo que o poeta não consegue separar o meio em que ele vive, né? A raça que ele tem, né? Dos seus escritos. Então, é basicamente isso. É escrevivência, como diz a Conceição Evaristo. Você escreve o que você vive, aquilo que você está aí no dia a dia. Agora, como escrever que é diferente, cada um tem a sua forma de mostrar isso. Mas todos os poetas, independente de ser negro ou não, escreve o seu dia a dia, escreve as suas experiências, né? Uma linguagem que nem sempre, às vezes, é compreensível, né? Uhum. É isso perpassa toda essa realidade que a gente vive, ela transpassa o papel, transpassa a caneta e ela vira a poesia, né? A gente vai traduzindo esses dilemas do nosso tempo e vai tentando ser a gente mesmo também, levar a nossa verdade poética ali. E eu fiquei emocionada com essa sua poesia, abrindo aqui o ateliê.
É muito bonito isso. E eu queria que você falasse agora, Jorge, dos seus 3 livros. Você tem, né? Você publicou 3 livros de poesia. Eu tenho um aqui, eu tenho a sorte grande de ter um aqui, esse livro maravilhoso, Negro Jorge. É incrível. E eu queria que você falasse aí como é que foi esse processo, né, de deixar de ser professor da fundação, professor de física, e decidir ser poeta mesmo, se dedicar à poesia e começar a publicar os livros. Como é que foi essa história? A poesia, que aquele não toma muito tempo, né? E ao mesmo tempo não tanto. Eu me lembro porque eu comecei a gostar de poesia. Eu estudava física, né? Então muito tempo você tem que ficar ali no papel, fazendo continhas, né? Fazendo deduções e tudo mais. Eu gostava muito de ler. Aí eu comecei a ler os poemas, porque o poema, numa página, tinha começo, início e fim. Aí eu falei, puxa, é tudo que eu quero. Enquanto num romance, às vezes eu demoraria mais dias, me tomaria muito mais. Então, assim eu comecei a gostar de poesia. Assim eu comecei a escrever, a me arriscar na poesia. Mas, como a gente é muito curioso, você gosta de ler, você começa a ver muita poesia, começa a ler poema. E você tem que também se estudar para ser poeta. E o poeta estuda lendo, não tem jeito. A melhor maneira do poeta estudar é ler poesia. E quando eu trabalhava, antes de eu me aposentar, isso era muito difícil, porque eu era professor da Secretaria de Educação, você tinha, às vezes, 6 salas com 40 alunos, está entendendo? É um absurdo. Isso, hoje em dia, eu vejo que é um absurdo, né? Você tinha muito trabalho, então não dava tempo. Então, aí há muito tempo que alguma coisa ia sair prejudicada. Mas, mesmo assim, a gente continuava escrevendo, rabiscando, né, em papel, né? E esse rabisco em papel foi que deu que foi o segundo livro que saiu, que é o Batom, mas, na verdade, foi o primeiro a ser escrito, né? Que conta exatamente uma fase boa de Brasília, que foram os anos 80. Os anos 80, acho que foi um ano de muita liberdade, né? Um ano que culminou o ano com o fim da ditadura. Então, era um ano de muito movimento. E Brasília fervia com isso, né? E Brasília, você tinha outra Brasília que hoje não tem mais. É a Brasília dos inferninhos, né? A Brasília dos lupanares, para falar a palavrinha mais bonitinha, né? Lupanar, né? Quer dizer zona, né? Aquela casinha da luz vermelha que ainda tem em Goiás. Então, essa era a minha Brasília. Essa era a Brasília que eu convivi. Tudo começava no Beirute e acabava numa casa noturna. Então, esse foi o meu primeiro... Interromper rapidinho, mas é que nesse movimento, nesse período, nasceu a geração mimeógrafo, né? Que é os poetas independentes que distribuíam suas poesias nos ônibus, nas ruas, e estavam começando a ocupar. Então, você fez parte disso, do Concerto Cabeças, você estava aí nesse meio. Não fazia parte como poeta. Eu era simplesmente um assistente, né? Eu cheguei aqui em 76, onde justamente estava começando a florescer isso, né? Justamente começava a poesia mimeógrafa a ter muito, muito sucesso. Começou a explodir a poesia marginal, como chamam, no Brasil, inclusive aqui em Brasília. Eu não participei desse grupo, né? Hoje em dia sou amigo de todos, amicíssimos, né? Tenho amigos muito. Mas eu, como poeta, naquela época eu escrevia muito pouco. Eu gostava muito de poesia, gostava muito de música, mas sentar para escrever era a fase dos inícios dos rabiscos, né? Você começar a se aventurar a rabisco. Eu não me achava poeta. Eu meio de descobrir poeta aqui em Brasília, né? Porque o pessoal começou, você é poeta. Eu não sou, não, mas tudo bem, já que você quer dizer que eu sei, já que eu sei. Aqui que eu descobri poeta, que na época é aquela... Todos nós já escrevemos poema, né? Independente de ser poeta ou não. Tem uma fase na juventude que você senta ali, faz um poema, ou para a mulher amada, né? Ou às vezes para o teu cachorrinho, né? Ou às vezes para você mesmo. Você sempre tem um poemazinho, né? Tem o seu diário, né? Tem tudo isso. Então, a minha vida é essa, escrever só. Mas o Concerto Cabeças, eu ia muito lá, conheci pessoas, são meus amigos até hoje. Mas na década de 80 existia aqui também um movimento muito interessante, que era um formato de poetas que estava mais perto da geração beat, né? Essa geração dos Estados Unidos da década de 50, que revolucionou a poesia americana, né? Eu discípulo de Whitman. Eu rapidamente me apaixonei por esse grupo, porque o Brasil ainda era muito estranho para mim. Você que morou no Rio, São Paulo,
Quando você chega em Brasília, é um choque, porque Brasília é diferente de toda essa cidade que existe, né? Então, nessa época, eu me engajei naquela coisa que me identificava mais, que foi essa poesia beat, essa poesia também muito forte, eu acho fortíssima. Mas eu conhecia o pessoal da galera do mimeógrafo, mas a minha turminha era outra. Entendi. E aí você começou, né, contando tudo isso aí dessa geração 80, dos anos 80, e você falou do primeiro livro que você começou a escrever, que foi o Batom da Amor e Morte, né? Isso, Batom. Não foi exatamente o primeiro que você publicou, mas foi o primeiro, né, que você começou a desenvolver. Como é que foi esse primeiro livro? O que você pode contar aí sobre esse primeiro livro? O que você traz para o seu público, né? Trouxe para os meus leitores? Veja só, é aquele livro feito em poesia de guardanapo, muito guardanapo. Porque eu hoje sou um boêmio aposentado, tá entendendo? E na época não, eu era um boêmio ativo, da ativa. Então eu estava num barzinho, rabiscava uma poesia, às vezes saía o poema todo, guardava no bolso, às vezes perdia, porque lavava e ficava no bolso, né? Mas foi essa junção. Aí um amigo meu, chamado Marcelo Sirquis, né, reuniu os poemas. Eu não me pergunte como, mas ele chegou lá em casa com um disquete. Você sabe o que é disquete, né? Sim. Um disquete com os poemas, editado ainda grosso. Eu fiquei maravilhado. Falei, puxa, né? Aí começamos a trabalhar com isso. Aí passou tempo, eu larguei para lá, aí acabaram os disquetes, eu consegui abrir aquele disquete, foi um trabalho assim fenomenal, né? Ainda bem que a minha escola tinha um computador dinossauro, lá eu consegui abrir o meu disquete, né? Aí passei, e fui trabalhar um pouco mais nos poemas, né? Mas ele nasceu assim, nasceu nessas conversas de pares. Eu vou ler um poema dele, Claro. para você sentir um pouco o clima, o pessoal sentir um pouco o clima e ver que era realmente algo de bar. O nome do poema é Bar Told Vrat. Um papo misturava Nietzsche e Spinoza. O ar fedia álcool intelectual, servido à moda cowboy em dose dupla. Num gesto de culpa, ele beija a mesa, indefeso pelas argumentações etíricas. Enquanto a saudade, na mesa do lado, com um laço vermelho no cabelo, saboreando um gin tônica, entro na tônica da palavra, transmito verbetes pré-fabricados, como cartas kafkanianas rondando os castelos de papéis. A fita vermelha cai do cabelo, tinge o copo de gin em sangue. A cabeça levanta lentamente. Cita Nietzsche, grita por Spinoza, toma o gin vermelho e tomba sobre a mesa. Esse é o bar todo. Que é aquele papo de bar, onde todo mundo se acha super intelectual, todo mundo é filósofo, todo mundo é isso, né? Então esse é um dos poemas o segundo poema do livro, por sinal. Que legal. Vai compartilhando conhecimentos, né? Vai entrando ali naquelas filosofias dos outros escritores também. Invade a mesa dos outros. E na hora hoje é assim, né? Que legal. E um movimento aí que faz parte aí da história dos poetas de Brasília, né? Essa coisa tipo Beirute, de reunir, se encontrar com os poetas, declamar, fazer os saraus, que é também esse movimento que você participa até hoje, né? Já realizou vários saraus, está sempre por aí organizando, idealizando saraus, né? Que legal, belo poema. Eu queria que você falasse do segundo livro. Segundo, então, seria o Negro Jorge. Claro, para quem não tem, ó. Que foi lançado primeiro, mas ele é o segundo. É o segundo. Aí, nessa época, desde a década de 70, nós fundamos aqui em Brasília, final da década de 70, 77 para ser exato, o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, que era o CEAB, né? Eu fui um dos fundadores do CEAB. E lá a nossa vivência é justamente trabalhar com essa negritude. Né? Porque na década de 70 começou a explodir o movimento negro em Brasília. No Rio surgiu o IPCN, surgiu no Brasil todo o movimento negro unificado, o CEAB já existia.
entendeu? E foi assim. Então, aí veio o meu envolvimento com a negritude. Aí eu optei, falei, puxa, são tão poucos poetas negros, né? Eu vou começar a dedicar minha poesia, já que eu penso nisso, eu vou começar a escrever sobre negritude. Também bem amadoristicamente. Depois que a coisa foi crescendo, até surgir o livro Negro Jorge, que ele foi até a edição dele, não desse que você tem, esse aí ele já tem umas revisõezinhas, mas ela foi feita de surpresa, eu ganhei de presente. Uma pessoa pegou meus poemas e foi na editora e me pediu, quer dizer, o livro ainda estava sendo relativamente trabalhado, né? Aí, mas ficou muito legal. Aí foi um sucesso. O Negro Jorge é um livro que, até hoje, tanto que eu fiz essa edição de bolso, né? Justamente porque acabou os livros que nós fizemos. E até hoje eu distribuo, trabalho muito com o Negro Jorge, né? Nas escolas, eu gosto muito. E daí eu comecei a dar à minha poesia uma temática mais dentro do movimento negro, né? Não no sentido de modificar ou de criar alguma coisa, mas no sentido de falar, de externar mesmo o que eu sinto, né? Do que eu... Aí assim nasceu o Negro Jorge, que é um livrinho que está aí até hoje. Eu gosto muito dele, porque é um livro que ainda está atual. É porque os problemas do negro, puxa, eles continuam os mesmos, né? Você vê, continuam os mesmos, mesmo com alguns avanços, né, que tivemos, vamos dizer, vamos chamar de avanços, o que eu acho muito importante, que foram as cotas, né? Aí Deus começou a dar ao negro um papel intelectual, começou a colocar o negro dentro da intelectualidade. Isso aí é uma coisa fabulosa, né? Quantas e quantas famílias tem o primeiro negro que se formou numa universidade, né? É. Não, mas isso a gente sabe que é uma coisa muito importante, né? Sim, Na hora que as políticas afirmativas, né, do governo de esquerda que a gente teve foi muito importante, né? Mas aí aconteceram coisas aí nesse momento, né, nos últimos 4 anos, que isso evidenciou o quanto o país é racista, é homofóbico, é machista, o quanto a gente precisa voltar às discussões. E essa semana, uma semana bem emblemática aí para todo mundo do movimento negro, né? Essa combustão social que tá rolando, essas manifestações que eclodiram, né? Que explodiram pelo mundo inteiro, inclusive chegaram ao Brasil, assim, e são várias questões que eu até separei aqui para a gente conversar daqui a pouquinho, mas aproveitando aí que você falou do Negro Jorge, né? Eu separei aqui, foi difícil, viu? Eu queria declamar um poema aqui do Negro Jorge pro pessoal que está assistindo, e depois você declama outro, pode ser? Pode sim, com prazer. Então vamos lá. Nação humana, terra da desigualdade, da corrupção, do racismo, da deseducação. Meu país, negro brasileiro, aquartelado, aquilombado, esmagado, segregado. Uma manhã que quero nação humana, saborosamente diferente, oportunamente igual. Nação humana, Jorge Amâncio. Adoro esse poema, obrigado, muito bem, obrigado. Fala um agora? Muito atual, muito é isso, é o que a gente está vivendo agora, é o que a gente quer, né? O que a gente, como povo brasileiro, como afrodescendente, como negro, a gente quer um país mais justo, mais igual. Enfim, agora é você. Então fala um também do Negro Jorge, chama-se O Exterminador. Olha, eu ia declamar esse. Muito bom, vamos lá. Legal. Se tivesse marcado, a gente fazia uma dobradinha aí. O Exterminador. Meus filhos não serão alijados, banidos, favelados, aquartelados, correrão livres e terão cor ébano. As cicatrizes em alto relevo tatuarão a história de uma raça, contribuirão para a quebra dos grilhões. Teu governo paternal, teu parlamento europeu, tua ideologia fracassada. Exterminador suicida, cavaste tua ideologia. Errei.
Eu vou começar de novo, porque eu sempre erro esse poema, não sei por quê. Isso acho que é a idade, né? Você fica aí com a memória, quando vê a memória falha. Vamos lá. O Exterminador. Meus filhos não serão alijados, banidos, exilados, favelados. Correrão livres, absorvendo o sol. Terão cor ébano, polidos pelo chicote. Minhas cicatrizes, em alto relevo, tatuarão a história de uma raça. Contribuirão para a quebra dos grilhões. Libertarão um povo da tutela. Teu governo paternal, teu parlamento europeu, tua fundação afundada, tua ideologia fracassada. Exterminador suicida, cavaste tua sepultura. Foste o coveiro da tua ideologia, dominado pela injúria. Teu direito à morte está ao teu lado, morto pelo desespero do poder. Tua raça de domínio exterminou enquanto homem. Serás o abutre, alimentante de Prometeu, e o fogo que jorrará de teus olhos cegará teus filhos, quais poderosos cairão feito colosso aos pés da igualdade. Tua raça sobreviverá e verá a minha triunfar. Forte, forte e atual. É, exatamente, né? Tu vê que as coisas não mudaram tanto, né? Um poema que a gente pega do século passado, esse poema acho que é do século passado, né? Tá aí, é atual, 30 anos depois, as mudanças caminham muito lentas, né? Parece que o movimento conservador, ele atrapalha, ele realmente atrapalha, né? Esse caminhar das lutas sociais, né? E é uma batalha muito grande. A gente está vendo aí, essa semana foi uma semana muito difícil, né? A gente sabe que morre, né? Preto morre na favela todos os dias. E não ganha destaque na grande mídia. Inclusive, eu estava lendo vários textos, aí o pessoal falando da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, que acabou estimulando nessa onda de protestos. Quer dizer, será que precisou acontecer lá nos Estados Unidos uma coisa assim, mediatizada mundialmente, né, massivamente, para essa reflexão chegar aqui no Brasil, sendo que a gente perde todos os dias milhares e milhares de vidas negras, né? E aí eu queria te perguntar aqui, né? Por que você acha que aqui no Brasil essa luta racial ela é tão difícil, né, de ganhar visibilidade, é tão árdua, né, em relação ao que acontece nos Estados Unidos? O racismo é uma ideologia. E aqui no Brasil, ela chegou ao cúmulo da crueldade, porque o negro sempre foi animalizado, né? Ele sempre foi posto a nível de animais mesmo, animalizado no sentido nato da palavra. E com isso, você vê como funciona aqui, por exemplo, o racismo estrutural, que é uma coisa violenta. Isso impede de quê? Impede de você chegar a ter informação, impede de você a ter uma educação, impede de você, às vezes, até conseguir competir para um trabalho pequeno com o outro. Entendeu? Então, e essa crueldade do Brasil, você vê, quando foram libertos, né, quando foi a lei da abolição, ao mesmo tempo tinha uma lei aqui no Brasil que proibia dos negros irem à escola. O negro não podia entrar na escola. A escola pública surgindo ali, o negro não podia frequentar. E quando começou a deixar o negro frequentar, você tinha que apresentar um atestado de vacina, que não tinha doença contagiosa nenhuma, né? Então, ao julgar o negro, ao léu, à míngua, né? Principalmente o homem negro, eu acho que isso você conseguiu destruir qualquer tipo de identidade que podia ter o negro. Poderíamos ter uma identidade assim, todos nós fomos escravizados. Então isso podia ser uma identidade. Mas isso foi jogado tão pejorativamente, que o próprio negro começou a abolir isso. Eu vejo hoje discussões que o que você tem que fazer não só ressignificar todo esse passado
do negro, né? Tentar contar essa história verídica e cada vez mais entender o nosso passado. Como é que foi esse passado para o negro chegar hoje numa situação que tem a maioria nos cárceres, a maioria morador de rua, ou em situação de rua, né? A maioria com baixo salário, com subempregos, mas tudo isso é uma coisa muito bem pensada por essa ideologia que é o racismo. Você cria mecanismos em que o negro não pode avançar. Hoje chamam de racismo estrutural, né? Mas isso é a coisa que mais prejudica. E a diferença daqui de você ter é quando você vê tudo isso acontecer na mídia, né? O Brasil tem que pegar a carona nisso, uma carona forte. Inclusive até mostrar sua realidade para fora. Eu acho que agora é hora. Né? Porque nos Estados Unidos, esses movimentos, quando você... Lá são 19% ou 20% de negros. Parece que tem muito mais, né? Vocês veem filme, veem na televisão, em tudo quanto é lugar. Aqui é muito raro. E lá, a democracia americana tem certas coisas que aqui não tem. Né? Lá, a Carta Magna, a Constituição, é cumprida na rígida mesmo. Você tem lá direitos humanos, é forte lá. Os negros possuem capital, consequentemente, eles podem advogar em cima de... Aqui não, aqui no Brasil você não chegou a isso. Você não... Poxa, a nossa representação política dentro do Senado ou da Câmara Legislativa é ínfima, né? É mínima, né? A nossa representação na mídia é pequena demais. Tudo isso você vai desconstruir. E quando tem, né, Jorge Amâncio, são sempre aqueles papéis subalternos, né? É a empregada, é o cara que trabalha para o chefe, quer dizer, para o senhor da casa, né? E é sempre assim, as mulheres, né, negras nas novelas são sempre papéis subalternos e isso reforça ainda mais esse padrão, essa coisa que está no imaginário do brasileiro do negro como inferior, né? Exatamente. E desconstrói qualquer tipo de identidade que você pode ter. Né? Desconstrói mesmo. Eu agora estou com uma ideia, depois de ler uma escritora angolana muito interessante, sempre quando escreveu o negro, ele foi ativo à raça, vou colocar com letra maiúscula. Entendeu? Porque a Brada Quilombo, que é o nome dela, ela me jogou isso na cabeça e eu achei muito interessante. É bom você diferenciar para começar a tentar ressignificar as palavras, ressignificar as coisas. Eu acho que é uma coisa que vai... Mas nós estamos melhorando. Eu acho que nós estamos criando hoje uma intelectualidade negra, principalmente feminina, muito forte, muito preocupada com tudo isso. Eu acho que vamos me dar uns passos largos aí, de repente. Sim, e o Jorge Amâncio tem um papel forte nisso, espalhando sua poesia, espalhando seu questionamento, sua filosofia, questionando, refletindo, fazendo a gente refletir sobre isso. E a poesia tem um papel muito importante nessa coisa da educação, da cultura, né? Porque isso são constantes tentativas de apagamento histórico também, das nossas raízes, dos nossos ancestrais, né? E aí, já que você falou, né, eu ia até te perguntar agora, se eu ia perguntar, por que esse silenciamento existe até hoje, né? Essa tentativa de apagamento histórico, e se você acha que esse contexto está mudando, se a gente caminha realmente para uma transformação social, para uma erradicação de um racismo, uma sociedade melhor. Eu creio que o grande caminho para isso, todos nós sabemos, é a educação. Né? Porque, através da educação, a gente pode chegar a um ponto. Isso está acontecendo, ainda muito lentamente, mas vou falar novamente do advento das cotas, eu acho que isso aí é um salto muito importante. Porque começamos a criar pensadores negros. Isso é a coisa básica. Você tem que ter influenciadores, mas influenciadores intelectuais. Né? E isso está começando agora. As pessoas estão lendo os nossos pensadores negros. Né? E aí começa a juntar, a fazer uma ligação. Né? Por exemplo, eu vou citar a Djamila com Fanon, por exemplo, fazer essa ligação. Né? A gente começa a montar esse mosaico, esse quebra-cabeça. Então, se continuarmos nesse futuro, né,
e continuar formando os negros, né? Dando a intelectualidade ao negro, eu acho que há uma grande chance de melhora, como eu já vejo que os passos estão caminhando. Mas isso aí enfrenta barreiras muito grandes, né? Porque, infelizmente, a educação é um querer político, né? Você tem a pessoa, não, mas quem recebe a educação depende de político. Você vai depender de leis, de coisas que vai reger. Por exemplo, até, puxa, desde o século passado, eu gosto de falar século passado, que foi ontem, né? Mas para dar essa ideia de muito tempo, é que tentam colocar a história afro-brasileira, né? O estudo da história africana dentro dos currículos escolares. A briga está até hoje. Está até hoje, né? Por quê? Porque não é interessante. Não é interessante para uma ideologia racista você saber da sua história, né? Puxa, quem dera que você soubesse, né? Isso é que freia as coisas. Isso é que eu falo que é o racismo estrutural. Então, eu acho que essa mudança vai dar, por incrível que pareça, é através do voto. É você ter consciência que vai votar lá um governador, ou seja, quem for, que não tem esse cunho racista. Porque, olha só, quem é que bota lá o chefe de polícia? Não é o governador? Então, se ele vai colocar alguém que sabe, que tem esse pensamento racista, tem alguma coisa errada, isso não vai mudar em nada. Se um governador sai de um helicóptero comemorando a morte de um negro, morreu, ele sequestrou, matamos, morreu. Puxa, isso não vai levar em nada. Se você pega um helicóptero e sai metralhando de cima para baixo as comunidades do Rio, as favelas, isso não vai mudar em nada. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ficar preocupado. Isso não acontece no Leblon. Isso não acontece em Ipanema, né? Exato. E isso é muito duro, é uma realidade muito dura, né, pra gente. E eu estava lendo, estava assistindo umas coisas, e é isso, né? Aqui no Brasil a polícia é muito racista, né? Estruturalmente existe essa ideologia racista dentro, né, dos órgãos de segurança pública, então eles já entram atirando, não importa, porque são negros, né? Se fosse branco no condomínio Alphaville, o tratamento é outro. Então, isso é muito duro mesmo, né? E teve esse caso do garoto Miguel, né? Poxa, terrível, né? A empregada, aquela velha história, aquele velho padrão, a empregada, né, que tem que levar o filho porque não tem quem crie, não existem políticas, né, para acolhimento dessas crianças enquanto as mulheres precisam trabalhar, ela precisa, e acontece uma coisa horrível dessa, né? E isso não ganha visibilidade na mídia como talvez necessitasse ganhar de uma forma mais justa, né? E uma empregada em época de pandemia, né? Que você tem que ficar em casa, não pode trabalhar. A coisa toda. Você arriscando a vida, né, de uma trabalhadora e ainda causando a morte de uma criança. Então, como fala Sari Corte Real, né? Tudo muito emblemático, assim, né? Perfeito. Ô, Jorge, vamos fazer mais uma poesia? Vamos, Ju. Falando nós outros, que está indo para a segunda edição, né? Vou falar um poema também que eu gosto. Chama-se Cruzes, pela morte anunciada do menino. Desço pela rua deserta, encoberto pelas árvores. Choramingo um pecado de uma morte anunciada. Parado, mão à cabeça, assustado pela incerta, a camuflagem de grama, um policial desconfiado e um negro sem grana. Seguro do nada consta, peço um pedido de desculpa pela cor dos meninos mortos, pela dor das meninas dos corpos. A arma, engatilhada, mãos rígidas, treinadas, que não se desculpam, apontam para mim. Quero cidadania e direitos iguais. Quero justiça, espaços iguais. Quero visibilidade nos iguais. Quero a diferença dos iguais. Quero um grito que passe pela garganta, remova a negrofobia e vá além da paz. A arma em repouso não diminui a tensão. Os olhos lentamente se livram de mim.
Segue, vai nessa. Os corpos dos meninos mortos, a cor dos meninos mortos, as meninas mães dos corpos. Segui com um grito engasgado, o passo arrastado e aliviado. Um tiro é disparado e eu saio desembestado. E agora, o doutor delegado diz que eu sou o culpado do policial camuflado ter sido baleado. Com uma bala no peito da própria arma. Ora, doutor. Obrigado. Esse é desse livro. Está indo para a segunda edição também, fiz. Aí, vamos ver o que acontece. Eu gosto muito de... Diga. Então, aproveitar que você declamou esse poema aí bem forte, né, bem real, falar desse livro aí, Nós Outros, está indo para a segunda edição. Como é que foi a publicação dele? Como é que foi o retorno também dos seus leitores? Sobre o retorno, todo mundo gosta, todo mundo diz que gosta, mas você não tem, assim, algo escrito. Eu tiro muito por mim, eu gosto muito do livro. Eu acho que tem poemas aqui fora, mas eu vejo que não é um livro tão simples, tão linear como os outros, né? É um livro que eu brinco muito com a forma, tem poesia para Brasília, jogo muito com o concreto. Então é um livro que às vezes as pessoas não chegam até o final de uma leitura só, gostam de parar, tem poemas muito longos, tem poemas muito curtos, né? É um livro que eu brinquei muito com a forma, eu brinquei muito com as formas do poema, né? Podia... Tudo... Dá para ver aí? Aí você vê, eu brinquei muito. Sim, eu colocar meus óculos. Não fica bom. Não, mas ó, depois eu quero esse livro aí, viu? A gente vai dar um jeito. Segundo poemas, todos brincando com a forma, poemas que eu tenho com o mapa da África, mas esse aqui é o que tem o mapa da África, é um poema. Então eu sei que é um livro que não é estimulante muitas pessoas lerem. Começa a ler, isso aqui está meio complicado, deixa eu parar aí, daqui a pouco eu volto. Né? Não tem tido um bom retorno, o pessoal lê os poemas, gosta, né? Outros vê a complicação, né? Mas tá aí, vamos... Que legal. Ô, Jorge, a gente recebeu uma pergunta aqui, ó, do meu amigo Rodrigo Otávio, que está lá em Planaltina, ó. Como a sociedade pode ajudar a construir a consciência cidadã em crianças e adolescentes que crescem em ambientes de famílias conservadoras, racistas, homofóbicas e com tantos preconceitos enraizados? Essa grande preocupação, deixa eu ver se eu acho um poema que fala sobre isso. A educação, ela começa em casa. E isso não tem jeito. Se você é que é o dom de passar essa ideologia. Se ele falou uma família conservadora, vamos dizer que além de conservadora, ela seja uma família racista. Então, automaticamente, esse convívio em casa vai passar essas ideias para o menino. Pelo menos durante um bom tempo, até que ele comece a pensar sozinho. Né? Isso acontece em todas as famílias. A repetição é isso. Se você é uma família, vamos dizer assim, cristã, bem cristã, é bem provável que toda a sua família siga ou vá perto dessa linha. Então, o contrário, se você é uma família budista, a mesma coisa, eu estou falando no sentido de religião, porque é mais palpável. Porque quando a gente fala em ideologias, né, a coisa às vezes não é perceptível. Mas uma brincadeirinha que você faz, às vezes, tu já saca ali que tem muita coisa atrás daquela brincadeirinha. Né? Uma piadinha que você faz, tem muita coisa atrás. E tudo isso vai somando, fazendo parte da educação. Eu creio que a melhor coisa para trabalhar, ainda mais com uma comunidade, é diferente, né? É você reunir pessoas que pensem da mesma forma e possam trabalhar e elaborar um trabalho que visa exatamente a autoestima do negro, né? Você tem que pensar muito nisso. Eu vou trabalhar com arte, puxa, vamos ver até que ponto essa arte pode melhorar a autoestima dos meninos, né, e das meninas, né? Eu vou trabalhar com outro tipo de curso, eu vou trabalhar com educação. A educação é vital, mas pode muito bem trabalhar com a autoestima da criança. E a gente vê que a educação, muitas vezes, faz exatamente o contrário, né?
Porque as primeiras pessoas a sofrer bullying nas escolas são os negros. Não? Isso aí vem. Eu me lembro de uma fonte que eu tinha, quando eu era, acho que eu estava no meu tempo é ginásio científico, esse negócio, eu estava no ginásio, aí todo mundo tinha lá o nome, José Maurício, Pedro César, Carlos Augusto. Aí quando chegou no meu, estava lá Prego, que era o meu apelido. Então, só aí você vê a coisa, né? Você tem todo mundo assim, um nomezinho, chega no que é negro, está lá Prego. Quer dizer, ele não tem nome. Isso, a nossa. Você vê na música, por exemplo. Isso aí acontece muito na música. Tem compositores que você nem sabe o nome dele, Gasolina, ninguém sabe. Mussum. Né? Então, eles sempre pegam isso. É a maneira deles o quê? Apagarem, eliminarem. Pô, você é bom compositor, você é ótimo poeta. Vamos chamar você de neguinho da poesia. Tá entendendo? Aí assim vai. Com isso, ele descaracteriza, tira exatamente a força do negro, que é o nome. Né? Quem é você? Eu sou um poeta, Jorge Amâncio. Né? Sou negro. Né? Não vem com apelidinho. Isso são coisas. Então, eu acho que família é um negócio muito complicado. Você mexer com família, ainda mais se for conservador, eu acho que deve ser mais complicado ainda. Né? Então, o negócio começa na família. Né? Na família, você aprende tanto racismo quanto a autoestima. Quando trabalhar em comunidade, é mais interessante, que pode até interferir na família. Se um menino desse vai para uma comunidade onde o grupo dele trabalha a autoestima, né? Você vê um exemplo típico disso, é o cabelo das meninas. Né? No meu tempo, esticava aquele cabelo lá. Hoje em dia, não, é uma coisa muito forte, é uma identidade, é uma grande identidade. Isso está mudando, né? Isso vem mudando, realmente. É uma mudança lenta, mas está mudando. Jorge, a gente recebeu um comentário aqui do Vanderlei. Um beijo, Vanderlei, grande poeta também, artista. Ó, saí do ensino médio sem saber nada de cultura negra. Música, gastronomia, religião, folclore, pensadores e escritores negros. Até a gente só chegava atrizes em papéis, né, subalternos e astros da música pop. Deixa eu ver se ele completou aqui, papéis, é isso mesmo. E é isso, né? Toda essa tentativa de acabar com a autoestima do negro. Como é difícil ser negro nesse país e manter a autoestima, porque é isso, desde os olhares na rua, a questão de como o negro é representado na mídia, tudo isso passa pela questão de inferiorizar, de rebaixar, porque remete muito isso, essa memória da escravidão, né, esse apagamento histórico. A gente tem uma dívida imensa, né, Jorge? Você falou aí da questão da educação, e eu queria saber como foi levar o livro O Negro Jorge para as escolas, né? Como foi a experiência com os jovens, como é que foi esse retorno aí dos jovens? É hiper gratificante, porque ainda mais esse livro de bolso, ele foi feito para colocar no bolso mesmo, que eles adoravam, porque eles liam no celular, então eles colocam no bolso, tá entendendo? Então é muito legal. Sempre quando eu vou à escola, eu gostaria de ir muito mais, mas não sou também muito convidado, porque nas escolas também não tem muito interesse de você mexer nesse assunto. É uma coisa que eles ficam muito melindrosos em mexer. Né? Poucas escolas trabalham com isso. E poucas pessoas também que detêm esse convite de você ir para a escola fazer, também trabalham com isso. Eles são muito receosos, muito receosos. E isso é que faz a parte mesmo do racismo estrutural. Né? Quando você começa a proibir de certas coisas chegar à escola. Isso parece que não. Quando o rapaz falou que ele só veio saber que era depois que saiu do 2º grau, poxa, imagina, ele aprendeu história, ele aprendeu literatura, né? Tantas consciências mesmo, né? Tantas coisas que você podia inserir o negro e não foi inserido. Tu acha que isso é o acaso? Não, o nosso sistema, a nossa base escolar foi feita para isso, para você não mexer nisso. A Europa é que manda, né? O branco é que manda, né? Você não vê nada disso. Por exemplo, um exemplo bem dentro da poesia, Luiz Gama foi contemporâneo de Castro Alves. Puxa, Castro Alves é idolatrado, é um ótimo poeta, tudo bem. Mas aí ninguém fala de Luiz Gama. Por aí vai.
né? Dentro do simbolismo. Um dos maiores simbolistas do mundo, não é do Brasil, respeitado aqui fora do Brasil, é Cruz de Souza. Eu me lembro que na escola você passa por Cruz de Souza. Cruz de Souza, acabou. Simbolista, Cruz de Souza. Acabou, você não vê. E aquela coisa também, né, Jorge? O pessoal fala Cruz de Souza. Qual é a imagem que a criança tem quando... Ah, Cruz de Souza. Acha que é um escritor branco, né? Tem. O Machado de Assis era negro. As pessoas acham que ele era branco, né? Porque isso não tem essa coisa de mostrar que os intelectuais... que existem intelectuais negros, né? Inclusive, em alguns livros, eles são mostrados como brancos, né? Exatamente. Cruz de Souza sofreu muito. Cruz de Souza, quem tiver interesse de estudar, viver um pouquinho a vida dele, né? Tem Cruz de Souza 100 anos, tem alguns livros interessantes. Olha, ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Vítima de racismo, vítima do preconceito assim ao extremo. Ao extremo. Sim. E aí foi esquecido no Brasil. Poucas pessoas estudam a fundo, né? Tem até algumas pessoas que estudam a fundo Cruz de Souza para mostrar uma pseudo-intelectualidade. Cruz de Souza, mas estudar mesmo, saber como é que foi ele, o que é que fez, como é que ele trabalhava aquilo, como é que ele chegou ao simbolismo, né? E vendo o que ele passou também como negro, tudo isso. Como é que ele saiu de Santa Catarina, foi para o Rio. E tudo isso é muito importante. Eu acho que deveríamos estudar muito mais Cruz de Souza. Ele é o precursor do modernismo, né? Acho que muito. Mas isso é outro papo. Tem muitas coisas aí. Nossos heróis negros. É muito assunto. A gente teria que ficar umas 10 horas batendo papo. Que em breve, e presencialmente, né? E espero que a gente se encontre presencialmente para conversar mais. Mas, Jorge, dá tempo de você fazer mais uma poesia. E sim, depois a gente volta e eu queria que você falasse um pouco mais da tua atuação aqui no Movimento Cultural do DF atualmente, né? E aí deixar os contatos. Mas aí, vamos de poesia. Vamos. Procura-se. Também do livro Nós Outros. Procura-se. A mulher que eu quero é da cor da noite. Tem no amor o seu habitat, na beleza o seu viver, na luta sua leveza. A mulher que eu quero me quer por não me ter. Eu a quero para não a ter. E vamos nos querer para nos ter. E vamos nos ter para sermos um querer. A mulher que eu quero, por mais que eu a queira, não deixe que eu a queira sem quereres, que seja negra, da cor da minha mãe, a luz de meus orixás, o amanhã de uma raça. A mulher que eu quero tem o cheiro da senzala, o saber da casa grande, os açoites dos senhores, a herança cravada na alma, a história de uma cor, a semente da África. A mulher que eu quero tem o saber da modernidade, a negritude na poesia, a força de uma Yalorixá, a elegância de uma rainha, a sabedoria de um povo, o ventre de uma nação. Procure essa mulher da cor da minha razão, do ventre da escravidão, da luz de uma nação, de além de semelhante, de iguais. Procuro uma negra. Que lindo. E sua poesia também é muito romântica, né, Jorge Amado? Tem esse lado romântico aí da tua poesia. Eu sou um romântico, mas eu sou muito romântico. Gosto. Sim, é muito bonito isso, de expressar o sentimento. Acho que todo poeta é muito romântico, não é não? Eu não sei se muito, mas todo poeta tem um pouquinho de romantismo dentro, sabe? Acho que tem. É um negócio... Muitos gostam de dizer, não, eu não sou romântico, mas tem. Senão, eu acho que sem essa parte, né, essa parte que dentro para o poeta é até lúdica, né? Sem o romântico, sem aquilo que ele pensa que é amor, que nem sabe se é verdade, que talvez nunca tenha amado, né? Que o poeta é um fingidor que finge tão grande a dor que sente, mas para ele
é legal. Eu acho que tem um pedacinho de romantismo. Tem, não tem jeito. Eu, pelo menos, penso assim, né? Que legal. Ô, Jorge, a gente já está quase encerrando o bate-papo, mas antes eu queria que você falasse aí da tua atuação no movimento cultural do DF. Você realizou vários saraus, né? Por um tempo também você realizou poemação com o outro poeta de Brasília, que eu esqueci o nome dele aqui. E você está declamando, sempre levando sua poesia. Como é que é, para você, qual a importância, né, de ocupar poeticamente os espaços da cidade? Acho que hoje em dia, por exemplo, vender poesia é uma coisa muito difícil, né? Mas a poesia tem que ser conhecida, ela tem que ser dita, ela tem que ser palavra dita, tá entendendo? Senão, eu acho que ela perde um pouco o seu significado. Eu gosto muito de ouvir poesia, eu gosto muito de ler poesia, né? Então, eu sempre frequentei sarau. Antigamente, já século passado, nós tínhamos aqui o Menezes de Moraes que fazia o coletivo dos poetas. Ainda tem até hoje, eu acho que é o coletivo mais velho de Brasília. E ali sempre realizava saraus. Eu sempre fui gostando, mesmo antes de escrever, eu já frequentava os saraus, né? E isso foi me dando uma coisa muito boa, porque você ouvir poesia, ela mexe com tanto sentido teu que você só vai descobrir depois. Então, na hora parece que aquilo não, mas é uma poesia, ela vai te mexer um pouquinho lá, vai te trazer um sentimento, uma sensação boa ou ruim, né? Mas é o papel da arte, né? Ela vai te sensibilizar de alguma forma. Então, houve uma época em Brasília que esses saraus tinham acabado. Você quase não tinha mais sarau aqui na Grande Brasília, no plano piloto, né? Na Grande Brasília eu ia em Taguatinga, no pessoal da tribo, né? Aí surgiu uma chance, depois da primeiro Festival Internacional de Poesia, realizado pelo Antônio Miranda, que era o diretor da Biblioteca Nacional, né? de nós começarmos a fazer esse sarau, poemação, né? Dentro da biblioteca, a Biblioteca Nacional, né? Que é um negócio fabuloso. E isso aí, não só eu como muito, a gente fala que foi um grande divisor de águas. Porque eu e Marcos Freitas, que é o outro, então nós levamos isso aí por muito tempo. Até 2012, né? Muito tempo nós levamos isso aí. Desde 2008, por aí. Levamos um bom, porque fizemos bastante. Não acabou, só que agora a poemação acontece espontaneamente. Vamos fazer uma poemação, né? Mas não acabou. Esse divisor de água trouxe novamente esse boom da poesia, principalmente aqui para o plano piloto, né? E as satélites foram explodindo. Hoje em dia você tem sarau em tudo que é satélite. E o sarau... As tribos das artes, sarau complexo, ainda bem que essa cena está bem movimentada, né? E com qualidade, você vê poetas novos, você vê surgir poetas, né? É um negócio fabuloso. E eu continuo, eu sempre gostei. Então, eu, por exemplo, tenho o Tibone, onde eu realizo meus saraus ali, também há anos, há muito tempo que eu realizo. A gente tem no CCBB, no CCBB, que tem o Festival de Poesia, a Bienal de Poesia. Nós temos todas as apresentações do Tibone, tem sempre poesia antes, né? E sarau do Nizinga, o Afro Nizinga também realiza nos saraus lá. E agora, está entrando num campo muito legal, que a gente criou sobre os três poetas, né? Criamos os três mal-amados, em homenagem ao João Cabral de Melo Neto. Nós temos esse grupo, os três mal-amados, que toda semana a gente realiza um debate poético, que é muito interessante, e na outra, num dia, debate poético, na outra semana, um poeta do Radar. A gente escolhe um poeta de Brasília, o Radar vai lá, e a gente traz esse poeta para conversar com a gente. Então, mesmo desde o começo da pandemia, nós estamos fazendo isso. Aproveitar aí que a gente está quase encerrando, para você deixar aí onde é que as pessoas podem encontrar. Os Três Mal-Amados. Entre no grupo Os Três Mal-Amados, no Facebook. Né? Esse sarau é feito por uma plataforma e depois disponibilizado lá e também no YouTube. Então, vocês podem acompanhar. Tem discussões ótimas para quem gosta de poesia, né? Prosa e poesia. Né? Tem discussões maravilhosas. Poesia na escola, que foi a última que nós fizemos. Né? Então, a poesia entrou em mim, agora não sai mais.
Não Acho que não tem sai, mais não sai, não para. O tempo não para, né, Jorge? Jorge, muito obrigada. Eu queria que você deixasse aí para o pessoal que está assistindo como é que as pessoas podem encontrar os seus livros. Quem quiser o livro, tem ainda como comprar o livro? Tem ele digital? Como é que as pessoas podem acessar tuas poesias, conhecer um pouco mais da tua arte? É só entrar em Jorge Amâncio no Face e falar comigo que a gente já tem contato, né? A gente passa o zap, a gente fala, né? E conversa, não tem mistério. O Nego Jorge ainda tem, o Nego Jorge a gente recebi aí através disso um patrocínio bom, então deu para fazer bastante livro, eu trabalho com ele bastante, esse livro pequenininho, né? Batom ainda tem alguns, agora nós outros vai sair a segunda edição, e eu gostaria que vocês todos fossem lá, assim que acabar a pandemia, para a gente falar muita poesia, muita poesia. Vamos sim, vai ser um prazer enorme reencontrá-lo e ouvi-lo, né, presencialmente declamando essas belas poesias. Jorge, olha só, dá tempo de declamar uma última poesia, a gente dá tchau. É? Então que eu sei de cabeça, ou melhor, espero saber de cabeça, né? A cor universal é negra, pela ausência e essência. De abjeto delito, é objeto em nós. A cor, ausente de luz negra, traduz o verbo no perfeito vazio, em tempo, espaço e universo. Doutor, na tua escola tem água? Tem luz? Professor? Ora, doutor, tenho mulher, filhos, tu tem uma vaguinha para ir lá, não? A África é aqui. Você pode ir à África de barco, de navio, de avião. Teu grito é daqui. Ele não sabe de cor o amanhã. A cor universal é negra, pela ausência e essência. De abjeto delito, é delito, conflito, objeto em nós. Salve Jorge Amâncio, salve a nossa negritude, salve as nossas lutas raciais, nossas lutas sociais, e que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais justa. E a gente não pode perder a esperança, né, Jorge? É isso aí. Pô, muito obrigado. Pô, foi maravilhoso. Nem vi passar o tempo. Ficaria aqui realmente bastante Foi tempo. ótimo, eu ficaria horas e horas aqui. Obrigada a todo mundo que participou, Vanderlei, Rodrigo. A live vai ficar disponível aqui no meu IGTV. E depois a gente vai colocar no YouTube para quem não assistiu, poder assistir esse bate-papo maravilhoso. Vou divulgar lá nos 3 Mal Amados, vai tudo bem. Vamos lá. Vou ficar com saudades agora. Um abraço, Jorge Amâncio. Tudo de bom para você. Brigadão, Denito. Brigadão. Toda a paz aí. Tchau, gente. Valeu. Brigadão.